Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net, ainda na época da pandemia do coronavírus, conversando com um antigo amigo meu. Não vou dizer que ele é velho, porque ele é novinho, olha aí. Dempsey Magaldi, da Magaldi, Escola de Tiro Magaldi, a mais antiga escola de tiro do Brasil. É isso, né, Dempsey? Isso mesmo, 43 anos de atividade, Ricardo. A gente está nessa luta aí há muito tempo, né? formando pessoas aí a se instruir e se orientar para usar corretamente uma arma de defesa. E tu começou a trabalhar como menor aprendiz, né, Tio? No berço. Eu comecei com 18 anos, né? O meu pai, o delegado Magaldi, que iniciou essa atividade, e lá nos anos 70, né? Final dos anos 70, e eu era guri, né? Eu tinha 18 anos na época, e quando a atividade começou. E aí, depois de 1985 para cá, eu assumi integralmente as atividades, né? Aí o pai também se aposentou e tal, e a gente foi tocando as atividades aí, até hoje. Mas, o Dempsey, eu queria falar sobre a escola, como é que está o funcionamento, andasse fazendo uma reforma aí que vai ficar muito legal aí. Mas eu queria que tu falasse o seguinte, tu também é da área do direito, né? E parece que o Brasil, quem manda no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, porque... Quem governa no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. É o STF, é um negócio estranho. É o STF. O Legislativo, Executivo e Judiciário deveriam ser equilibrados, mas quem dá a última palavra em tudo é o Judiciário, é o STF aqui no Brasil. Faz favor, não me mandem prender, eu só estou constatando uma realidade, né? Porque eu não vou discutir, eu não sou da área do direito, mas o que eu percebo é que os prefeitos não mandam nada, os governadores não mandam nada, muito menos o presidente da República, o pessoal do legislativo municipal, estadual e federal também não manda nada. Quem deveria fazer as leis, que é o legislativo, não consegue fazer porque o judiciário é que manda, que acaba legislando também. O judiciário manda tudo no Brasil. Eu estou errado, Dempsey? É uma percepção de um brasileiro médio que percebe isso em nosso país? Na verdade, todas uma série de questões, né, entre elas o armamento, né, uma série de questões do Poder Executivo, e não só do Poder Executivo, do Congresso Nacional também, tá? Essas ações e decisões do Congresso Nacional ou do Poder Executivo, seja ela de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, né, que são os chefes do Poder Executivo, elas estão sendo, como normas, sempre judicializadas, né? Então, o Judiciário firma entendimentos e, a partir desse entendimento, né, essa legislação ela passa a ter uma interpretação, o que é constitucional, o que é legal, né? Nós não estamos aqui discutindo a legalidade dos atos e nem a constitucionalidade deles. Nós temos um regime constitucional, democrático e que se legitima através dos três poderes. Mas o que nós estamos vendo é que muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, às vezes, têm um cunho muito mais ideológico, né, do que técnico, jurídico, né? E isso é que, às vezes, torna as questões, porque quantas coisas o Supremo Tribunal Federal julgou, ou firmou, ou determinou, e depois mudou o entendimento, os próprios ministros mudam seus entendimentos e mudam os votos, né, de acordo com, vamos dizer assim, a tendência política
que influi as decisões naquele momento. Né? Então, isso eu acho que é um fato lamentável, né? Em termos de tomar uma decisão. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte e que as suas decisões devem ser acatadas e respeitadas, mas elas não podem ou não deveriam, né, ser jamais ideológicas. Elas tinham que ser todos os seus votos, todos os seus fundamentos devidamente fundamentados. Né? E na questão de armas, para a gente ser mais bem objetivo, Ricardo, eu tenho um ponto de vista meu, né, jurídico, muito claro a respeito dessa questão que o ministro Fachin especificamente deu o seu voto, né, o seu parecer, né, e, enfim, ele coloca ali, fundamenta o seu voto num decreto 9845, que foi aquele primeiro decreto que definiu, aquele do Sérgio Moro, ainda no início do governo Bolsonaro, que definiu o critério de efetiva necessidade, em razão de a proporção para cada 100 mil habitantes e o número de homicídios em cada região, definindo que, pelos dados do IBGE da época, que dentro daqueles critérios, então, em função do número de homicídios, ficava definida a efetiva necessidade. Né? E isto me parece que foi realmente um equívoco do governo Bolsonaro, na época, que, bem intencionado, definiu a efetiva, o critério para se definir a efetiva necessidade. Mas por que me parece que houve um equívoco aí, Ricardo? Que eu te digo, assim, na minha opinião, que deve ter havido um equívoco. Porque a Lei 10.826, vulgo, erradamente, equivocadamente chamada de Estatuto do Desarmamento, não, porque não deveria ser, porque o desarmamento foi votado no referendo e a população foi flagrantemente contra o desarmamento. Então, o nome do estatuto já está errado, ele é Estatuto de Armas, ele regula o uso de armas, ele não proíbe o uso de armas, não é? Nem o uso de armas, nem a posse de armas, e nem o comércio de armas, e tampouco o porte de arma. Então, essas atividades elas são reguladas e têm as suas exigências e os seus requisitos para que o cidadão postule tanto a compra, para a posse da arma, quanto para o registro de arma. Só que, na Lei 10.826, o Congresso Nacional aprovou, e o então presidente Lula, na época, sancionou, em 2003, em dezembro de 2003, o artigo que falava sobre essa questão da necessidade. A questão da necessidade ela foi definida lá na Lei 10.826, em 2003, quando ela afirmou o seguinte: o cidadão que quer comprar uma arma, ele deve declarar os motivos. Posteriormente, em 2004, o Decreto 5123 estabeleceu e trocou essa palavra. O decreto é um ato que regulamenta uma lei. Tá? Ele não cria lei, esse decreto é o decreto que regulamentou a Lei 10.826. Logo, não poderia mudar o teor e a origem e o objetivo da Lei 10.826. No entanto, houve uma troca de uma palavrinha e o decreto 5123 do ex-presidente Lula trocou a palavra declaração, né, por comprovação, certo? Aliás, a palavra que é usada no decreto não é nem comprovação, ela é demonstração. Essa é a palavra que é usada. Então, as duas são com D muito parecidas, né? Declaração e demonstração. Só que isso muda completamente a interpretação, porque se a lei te exige que tu faça uma declaração, é uma coisa, tu vai declarar, não é? Agora, se o decreto, que não é a lei, que tem uma hierarquia entre as leis, ele está subordinado à lei maior, que é do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional disse que é uma declaração, não se pode modificar isso aí para demonstração.
Bom, então aí já houve uma deturpação. O que o ministro Fachin analisa ao fundamentar o seu voto e as suas convicções? Ele ignora a lei que fala em declaração e invoca o decreto 5123, que fala em demonstração. Bom, então aí já há uma manipulação, né, na hierarquia das leis, tá? Porque nós temos, se vamos analisar, nós temos que analisar a origem. Né? A origem é a Lei 10.826, e não o decreto que regulamentou a lei, que modificou ardilosamente a palavra declaração por demonstração, o que muda completamente a interpretação e a comprovação que se tem que se fazer. Muito bem, isso é um aspecto. O outro aspecto, que me parece bastante relevante, é a falta do objeto jurídico. Tá? Então, o que falta de objeto jurídico? O que ele está, o ministro Fachin está julgando e está abordando no fundamento dos seus votos é o decreto 98/45. Muito bem. O que é o decreto 98/45? O decreto 98/45, hoje, ele está revogado. Bom, isto falta o objeto jurídico, porque tu está julgando ou tu está invocando uma coisa que não existe mais. Eu comparo isto, Ricardo, a um médico que esteja no necrotério, no IML, tratando de um cadáver, e ele está ali dando medicação, ele está tentando ressuscitar o cadáver. Tá? Porque se tu está julgando, se tu está um decreto que não existe mais, que está revogado, então tu não pode ter a base num decreto que já está revogado, que não existe mais, para fundamentar o teu voto e ressuscitar esse decreto. Tá? Então, me parece que essa interpretação aí, ela está sendo muito forçosa, tendenciosa, no sentido muito mais ideológico, né, do que jurídico, e muito menos técnico. É o que a gente espera da Suprema Corte, que respeite, acima de tudo, também, Ricardo, a vontade popular. A vontade popular, ela ficou muito clara, com 66 milhões de votos em 2005 nas urnas, dizendo não ao desarmamento. Então, isso ficou muito claro, o que a população pensa, né, sobre o direito de ter. E muitas pessoas que votaram por preservar esse direito de autodefesa, né, essas pessoas que preservaram esse direito, nem todas elas, ou muitas delas, inclusive, não possuem sequer arma de fogo. Não tem como interesse próprio defender, mas as pessoas sempre fundamentaram o seu voto e a sua convicção pelo seguinte: olha, se eu não quero, mas eu quero ter o direito de escolher. Se um dia eu quiser, eu posso ter. Se eu mudar de ideia, eu posso ter. E também, se pode, eu me sinto protegido pelos que têm. Agora, se o ladrão, se o bandido sabe que todos não têm e não podem ter, também vão estar todos mais vulneráveis, mais desprotegidos, mais desamparados, porque sabem que onde a polícia não estiver presente, as pessoas não vão poder ter acesso a armas, nem daqueles que escolheram, que se habilitaram, entraram. E veja bem, Ricardo, a legislação, ela é muito rígida no Brasil, porque ela exige uma qualificação de instrução de tiro, a qualificação psicológica, de equilíbrio emocional, idoneidade, né? A comprovação de idoneidade através de diversas declarações, comprovante de residência, comprovante de atividade profissional, laboral, que a pessoa tenha renda, ou seja, um sujeito hoje desempregado, ele não pode comprar uma arma, Ricardo. Tá? Por quê? Porque ele não tem renda, então ele está comprando uma arma para quê? Daqui a pouco o poder público, não. Daqui a pouco tu quer assaltar, porque tu está sem dinheiro, tu está desempregado, tu quer uma arma para te defender. Então, assim, esse já não pode comprar uma arma. Então, ele tem que passar por um processo. Esse processo tem seus custos também, né? E os exames qualificam e
identificam a capacidade, atestam a capacidade desta pessoa, né? A nossa escola tem essa função, nós somos credenciados pela Polícia Federal e pelo Exército para, com os instrutores, prestar um local para prestar esses exames, né, de obtenção, os cursos para as pessoas se qualificarem a fazer os seus exames, tanto para registro como para porte de arma, né? Então, existe todo um processo e toda uma estrutura montada no Brasil para que as pessoas possam se habilitar, se qualificar, possam treinar, né, e usar e empregar as suas armas de acordo com as orientações jurídicas de exigência de legítima defesa, de qualificação pessoal, ou seja, a pessoa tem instrução, tem capacidade, não é? Porque se ela não tiver a devida capacidade, a arma é uma faca de 2 gumes, Ricardo. É que nem um carro, tal. Se eu não souber dirigir, eu posso causar um acidente, vou fazer uma barbeiragem aí, vou colocar a sociedade em risco. E ninguém quer, e o poder público tem mecanismo para isso, né, para que as pessoas que têm acesso às armas não estejam devidamente qualificadas, treinadas, preparadas, né, e habilitadas ao emprego, né, e ao seu uso. E nós deixamos uma coisa muito clara, Ricardo, que assim, há 43 anos a Magaldi atua nessa área. E uma coisa que a gente deixa muito claro para todos os nossos 40 mil alunos que já passaram aqui pela nossa escola, é de que a decisão de tiro, aquele momento em que ele vai fazer ou não o emprego da arma, ele é crucial para a tua própria segurança. Por quê? Porque tu pode ter uma habilitação técnica, tu pode ser um exímio atirador, mas se tu tomar uma decisão errada, tu também pode expor a tua vida. E a gente prepara as pessoas para isso. Sim, Ricardo. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net e continuamos em seguidinha com Dempsey Magaldi falando aqui no nosso programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com meu amigo Dempsey Magaldi. Ô, Dempsey, eu queria agora, tu já falamos da parte jurídica, um monte de coisa aí, mas eu queria que tu focasse agora no que a escola prepara quem já é atirador para o cara continuar, porque não é barbada não ter arma legal no Brasil, é difícil. Tu tem que manter um regramento todo especial, tu tem que atirar regularmente, tu tem que estar dentro da lei. Como é que mantém essas pessoas, que são poucas no nosso país, que têm armas legais? Não são 66 milhões de pessoas que têm arma no Brasil, tá? São muito poucas pessoas e muito menos ainda quem tem arma, tem porte de arma. É muito menos ainda, tirando Forças Armadas, polícias, é muito menos gente, muito menos civis. Eu queria que tu falasse desse preparo dos mais de 40 mil alunos e o que faz. Quem já tem arma tem que fazer e quem não tem arma e pretende ter uma arma, o que a Escola de Tiro Magaldi pode ajudar essas pessoas? São 2 situações diferentes que tu colocaste aí, né, Ricardo? A situação de quem está fora desse mercado, né, não conhece esse mercado, se recomenda fazer um curso de iniciação ao tiro. Esse curso de iniciação ao tiro ele vai te fornecer um certificado de capacidade técnica. A partir desta capacidade técnica, tu tens desse curso, que ele é feito em 3 dias, né? Tu tem um dia de instrução com revólveres, um dia de instrução com pistolas, calibres 380, 9mm, 40, tu tem vários calibres de vários tipos e modelos de arma que o próprio usuário vai conhecer, porque assim, por que é melhor fazer um curso antes de comprar uma arma? Porque
tu vais prestar um exame de habilitação técnica para o instrutor da Polícia Federal de forma adequada, porque tu está preparado, né? Tu vais poder fazer uma opção e uma escolha sobre um armamento que vai ser adequado à tua finalidade, que pode variar de situação ou especificamente para cada pessoa e para o que ela busca, né? E outra situação é a situação de quem já tem esse curso, se é filiado a um clube de tiro e é praticante da atividade. Então, ele tem a atividade desportiva que ele pode praticar. Existem várias modalidades. Nós somos adeptos de duas modalidades de tiro defensivo, tá? Então, a prática do que nós fizemos do IDSC, do IPSC, né, e do TGT, né, que são tiro tático defensivo, né, são modalidades de tiro onde a pessoa vai fazer a sua prática e, ao mesmo tempo, vai aprender a proteger o corpo em ambiente aberto ou ambiente fechado, aprendendo a fazer o fatiamento, que nada mais é do que o uso de ângulos que te favorecem para que tu não seja alvejado, né? Então, nós montamos, por exemplo, cenários com porta, com janela, com barricada, com paredes, né? Então, nós montamos áreas com alvos em ângulos de 360 graus, né? Para que a pessoa possa simular situações urbanas. Então, ela vai atirar de dentro de um veículo ou pela porta de um veículo, ela vai atirar pela porta de uma casa ou de uma janela, ela vai aprender a proteger o seu corpo e vai poder fazer o exercício de tiro simulando, reproduzindo situações que pode acontecer dentro da tua casa, dentro do teu comércio, dentro da tua loja, dentro da tua atividade, né? Ou no trânsito e etc. e tal. Então, nós simulamos situações, apresentamos essas situações e mostramos o lugar que a arma deve estar, como ela deve ser empregada, técnicas de tiro em curta, média, longa distância, saque, tiro instintivo, com visada, sem visada, ou seja, para cada tipo de situação vai ter uma forma mais adequada de tu fazer o emprego da arma. Ou então, na decisão de tiro, nós montamos cenários aonde a pessoa vai identificar naquele cenário uma situação em que ela deve e outra situação em que ela não deve fazer o emprego da arma, mesmo que seja uma situação de confronto, de risco iminente. Por exemplo, vou te dar uma para o telespectador nos entender o que a gente está falando. Eu tenho uma situação de confronto de rua, mas no fundo desse confronto de rua está saindo um colégio ali com dezenas de crianças, ou um público de um espetáculo público, de um lugar público, saindo dezenas de pessoas. Não é um lugar seguro para um confronto, porque eu vou colocar em risco todo aquele fundo de sociedade. Existem muitas outras situações que eu tenho que aprender a analisar também. Por exemplo, muitas vezes, Ricardo, o ambiente onde é feito um assalto, os assaltantes, aqueles que estão sendo vistos ali, né, entrou 2, 3 pessoas num lugar comercial, por exemplo, fazendo um assalto, certo? Muito bem. Pode entrar lá. Entrou 2 ou 3 armados lá numa lotérica. Só que acontece o seguinte, o parceiro dele está na fila. E ele é um parceiro, ele é um partícipe, ele é um colaborador ali ele está ali para ajudar os criminosos, ele é da quadrilha, tá? Bom, então nós ensinamos como as pessoas devem fazer para perceber os infiltrados em um ambiente para que tu possa tomar uma decisão de tiro adequada sem te expor desnecessariamente, né? O parceiro pode estar abastecendo numa bomba de combustível e o posto ser assaltado, a loja de conveniência, ele pode estar dentro do bar ali tomando um refrigerante, uma cerveja, enfim, mas ele é um partícipe, ele está lá esperando, sabendo que vai haver um ataque e ele está ali para dar a cobertura e não ser identificado como assaltante. E nós ensinamos que elementos e que indícios ocorrem para que uma pessoa inserida nesse contexto possa identificar essas ameaças, perceber essas ameaças e como elas devem tratar e se comportar com uma arma. Porque a decisão de tiro nem sempre envolve o emprego da arma.
A decisão de tiro, às vezes, correta, pode te indicar que naquele tipo de situação o correto é não usar, porque o risco será muito maior. Então, a gente aborda tudo isso e não só aborda na teoria, Ricardo, a gente simula essas situações e as pessoas aprendem a decidir de forma correta com o cenário. E hoje, como tu falasse lá no início do nosso programa, da nossa abertura, aí, na questão das reformas, né, nós temos hoje um stand de tiro muito melhor. Hoje, né, nós passamos na pandemia e por um período de reformas, né? Então, nós aumentamos a nossa linha de tiro, nós temos hoje uma linha de tiro que era de 14 metros de profundidade, temos 20 metros de profundidade, aumentamos o número de box também para os tiros. Hoje, os nossos box todos são blindados, né? Melhoramos todo o nosso sistema dentro do stand de acústica, de exaustão, de transportadores de alvos, tudo isso foi modernizado, tudo isso está adequado, né, ao atendimento de melhores condições para que o usuário hoje possa fazer o seu curso, possa fazer o seu treinamento e tenha esses cenários e esses espaços muito mais moderno. Hoje, tu entra no stand da Magaldi, tu entra num stand americano, né, nos Estados Unidos, tu vai dizer assim, bom, qual é a diferença, né? Onde é que eu estou? Por quê? Porque os padrões que nós usamos com produtos Sonix, com todos os padrões que nós adotamos, né, eles são os padrões esses internacionais. São os padrões internacionais. Então, hoje, o nosso stand precisa ser visitado e conhecido pelas pessoas, de modo geral, né? Porque eles estão muito bem adequados. Não só o stand, nós reformamos toda a nossa estrutura de atendimento, de recepção, de sala de aula, de salão de festas, nós não usamos, mas a pandemia nos cerceia, né? Mas nós estamos com uma estrutura preparada lá para receber o pessoal depois da pandemia e reunir a turma. Dempsey Magaldi, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no programa ricardoorlandini.net. Eu que agradeço, Ricardo. Estamos à disposição sempre aí para buscar esclarecimentos e trazer dicas e contribuir aí para que a sociedade tenha os esclarecimentos sempre em primeira mão aí no teu programa e na mídia de um modo geral. Esse foi o meu amigo Dempsey Magaldi, da Escola Magaldi de Tiro, 40 anos, mais de 40 anos nesta área. Chegamos ao final do programa ricardoorlandini.net. Até uma próxima oportunidade. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.